Vamos ler a partir do versículo 1. O título desse trecho aqui na minha Bíblia é O Dia do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperamos estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, tendo em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pedimos agora, Deus, que o Teu Espírito Santo possa revelar a nós a Tua vontade, a Tua sabedoria. Pai, através desse conhecimento revelado, através da Escritura, Pai, trazida a nós, através do conhecimento do apóstolo Pedro, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa revelar agora a cada um de nós nos nossos corações. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor fale, Pai, aquilo que precisamos ouvir essa manhã, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço a Tua misericórdia e graça na minha vida, Pai, para que eu seja um instrumento, Senhor, em Tuas mãos, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e agradecemos, amém. Aleluia, mais uma vez, pode aplaudir ao Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Nós vimos aqui, esse capítulo que nós lemos rapidamente, que o foco de Pedro, ele fala a respeito do dia do Senhor, da vinda do Senhor Jesus,
aquilo que está cada dia mais e mais evidente para nós. E ele fala de algumas coisas, de alguns assuntos, para a gente tomar cuidado de ensinamentos errados, falsos profetas. Ele não fala com essas palavras, mas pessoas que distorcem as escrituras para a própria condenação. E nós devemos tomar cuidado com isso. E ele finaliza no último versículo, no versículo 18, dizendo: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos, alguns pastores, que Deus Ele quer uma igreja preparada, uma igreja madura espiritualmente, para que não seja, assim como Paulo escreve numa das suas cartas, não seja levada com qualquer vento ou qualquer onda que surge por aí em nosso meio. E nós já estamos vivendo tempos, como já teve naquela época, nós estamos vivendo hoje tempos de falsos profetas, de falsas doutrinas, de coisas que distorcem a palavra de Deus. E quem não segue esse ensinamento de Pedro, fica vulnerável para cair, como ele diz, para que seja levado ao erro. E ele fala para você não se perder a sua firmeza e cair. E para isso ele fala: então cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E é uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Precisamos aprender mais sobre Jesus Cristo, sobre a sua palavra. Quantos aqui são da Assembleia de Deus já há muito tempo? Levanta a mão. A grande maioria. Os demais vieram de outras denominações. Quantos aqui já ouviram aquela coisa assim que o batista, o presbiteriano, o metodista são muito dados ao ensino, mas os assembleanos não são muito de aprender? Quantos já ouviram falar isso aí? Se você não ouviu falar, saiba que falam muito a respeito disso. E eu agora voltei a estudar na faculdade, pós-graduação, e é, como dizem, né, batata. É aquilo que a gente ouve. E graças a Deus lá está cheio de assembleano também, de gente de raiz pentecostal. Mas eu voltando para o versículo que eu mais amo na vida, um dos mais que eu mais amo, Romanos 12, eu não me conformo com o mundo, e também eu não me conformo de termos uma igreja onde a gente é taxado de gente que não estuda, que não aprende, que não tem vontade de aprender, de crescer em conhecimento da palavra. Quantos são comigo aqui de não se conformar com isso? A gente não pode aceitar esse tipo de coisa, esse rótulo que colocaram os assembleanos na nossa raiz, da onde a gente veio, a grande maioria que está aqui. E Deus tem falado muito com isso, me colocando até como sendo uma das prioridades que eu vou trabalhar aqui na Igreja Central. De ensinamento, de conhecer, estudar a palavra de Deus, aprendendo mesmo. Porque é o conhecimento, crescendo no conhecimento, nós vamos estar fortalecidos na rocha e firmes para não sermos levados com qualquer onda e vento que vem por aí com falsas doutrinas. Quantos podem dizer um amém por isso? Vocês querem estar firmes na palavra de Deus e não ser facilmente enganado por qualquer um? Quem quer isso? Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E eu peguei aqui Lucas 2,40, que fala a respeito do nosso Mestre Jesus Cristo. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus, ele crescia como um menino, e ele se enchia de sabedoria, que não deixa de ser um sinônimo de conhecimento, que Pedro fala, e a graça de Deus estava sobre ele. E eu quero falar rapidamente aqui a respeito de crescer na graça e no conhecimento, que é tão necessário para nós. E graças a Deus que vocês já estão comigo nesse propósito. E por que nós precisamos crescer na graça? Eu queria que a gente analisasse isso. Jesus, aqui não fala que ele crescia na graça, mas como ele era Deus, a graça de Deus já estava com ele. Por ele ser Deus,
Mas por ele ser homem, ele cresceu em conhecimento, em sabedoria. Jesus, com 12 anos de idade, ele já debatia com mestres da lei, nas sinagogas e no templo, porque ele estudava. E a gente tem falhado, eu digo aqui pelas Assembleias de Deus, e na verdade, são raríssimas as exceções de igrejas que investiram em escola para ensinar a criança desde pequenininha a palavra de Deus, guardar no coração a palavra de Deus, como diz o Salmo 119, guardar para que, ainda que esteja velho, não se desvie dela. E a gente às vezes pensa que uma vez por semana trazer o filho na escolinha dominical já é o suficiente. Não é nem na escolinha dominical, né? No cultinho. Em nome de Jesus eu profetizo que nós teremos uma escola abençoada para ensinar a palavra de Deus, desde o maternal até faculdade, se Deus quiser. E quantos estão a posse disso? Nós temos que ensinar, os muçulmanos fazem isso, eles ensinam as crianças desde pequenininha. Os judeus fazem isso, como Jesus, que era judeu e cresceu dessa maneira. E por que nós não fazemos isso? Por que nós não investimos no conhecimento? Que a base é lá atrás, quando ainda somos crianças. E por que nós temos que crescer na graça? Porque quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, o que Ele fala? Nós nascemos de novo. Amém? Nós nascemos. Quantos aqui não nasceram num berço evangélico, como nós costumamos dizer, né? Que os seus pais não eram cristãos. Olha só. O que aconteceu na sua vida? Você nasceu, cresceu fora da igreja, digamos assim. E aí quando você aceitou a Jesus, você nasceu de novo. Assim diz Jesus, Ele fala, né? Para que você possa entrar no reino dos céus, Ele fala, é necessário que você nasça de novo. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus fala isso. Então quando nós nascemos de novo, é por isso que nós temos que crescer de novo. Tudo que você tinha crescido na sua vida, você aceita Jesus, você nasce de novo e você recomeça a crescer. E é por isso que nós temos que crescer na graça. A graça é aquilo que nos salva, amém? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí quem dera todos nós aqui fôssemos como o ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz. Porque ele, quando ele aceitou a Jesus, reconheceu Jesus como o Salvador ali, ele recebeu a graça de Jesus, nasceu de novo, e ele já teve a sua salvação decretada pelo Mestre, falou, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Porque ele já nasceu, e ele já estava ali um recém-nascido, salvo pela graça de Jesus. Mas nós estamos aqui já aprendendo, amém? Crescendo em graça e conhecimento. Mas a gente tem que crescer, porque nós nascemos de novo com Jesus e não já partimos para a morte, assim como foi aquele ladrão. Então nós temos toda a nossa caminhada com Jesus, onde durante essa caminhada o inimigo, o diabo, ele vai estar lutando pela minha vida e pela tua vida para te afastar dos caminhos do Senhor Jesus. Então é por isso que uma vez você salvo pela graça, você tem que continuar crescendo na graça. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus aqui em João 5:24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, que foi o que aconteceu com aquele ladrão. E nós temos que entender que isso acontece com todos nós. Quando nós aceitamos a Jesus e reconhecemos a Ele como nosso Salvador e recebemos a graça, nós já temos a vida eterna, nós já temos a salvação. Porém, a graça, ela nos dá esse direito da salvação. Mas por isso que nós temos que continuar crescendo na graça, porque a nossa desobediência a Deus nos faz perder o direito da nossa salvação, da nossa vida eterna, se deixarmos de crescer na graça do nosso Senhor Jesus. Eu vou explicar e vou dizer aqui a palavra de Deus que fala isso. Hebreus 12, 14 e 15.
Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E veja que começa falando esforcem-se. Hebreus 12, 14 e 15. A gente tem que se esforçar para ser santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí em seguida ele fala, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminação a muitos. Ou seja, cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Ora, se a graça de Deus nos salva, e se é possível a mim e a você se excluir da graça, uma vez nos excluindo da graça, nós estamos nos excluindo da salvação de Jesus Cristo. É por isso que nós temos que crescer na graça do nosso Senhor Jesus. Amém? É por isso que nós temos que tomar esse cuidado de não nos excluirmos da graça, porque, e como nós nos excluímos da graça? Desobedecendo ao Senhor Jesus, deixando de lutar e se esforçar pela santidade, para sermos santos. E isso é crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui para garantir a nossa salvação. Quem está comigo nesse propósito? E é por isso que nós estamos aqui crescendo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um aqui cuidando para que não se exclua da graça do nosso Senhor Jesus. E nós temos que crescer não só na graça, mas no conhecimento do Senhor. E eu queria já continuar estudando a respeito da graça com vocês agora, crescer um pouco mais no nosso conhecimento. E agora falando diretamente a respeito do conhecimento, a respeito da graça do nosso Senhor Jesus. Então como que nós vamos crescer no nosso conhecimento sobre a graça? A gente precisa crescer no conhecimento porque Oséias 4:6 deixa claro, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Sustentando mais uma vez o que Pedro está falando, que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento, para a gente não estar vulnerável, para a gente não vacilar e não cair. E nós estamos buscando isso. E o que a palavra de Deus fala mais a respeito da graça? A graça, como eu estava falando aqui, a graça não é somente esse favor imerecido que nós recebemos. Isso foi o que eu aprendi. A primeira coisa que nós aprendemos de graça é que a graça é isso, é um favor imerecido que nós recebemos de Deus. A gente aprende isso, aprende que a misericórdia é Deus não nos punir por algo que nós merecíamos. Essa é a misericórdia, a gente não é punido por algo que nós merecemos. E a graça, nós temos um amor que nós não merecíamos ter. E ela nos salva, mesmo a gente sem merecer ser salvo. Porém a graça, a palavra de Deus fala que ela é mais do que isso. A graça não é somente aquilo que nos salva no momento instantâneo. Se fosse isso, a gente não precisaria crescer na graça. Quantos estão seguindo o raciocínio aqui? Levanta a mão. Amém? E a palavra de Deus diz, Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ele continua, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ou seja, aqui estão os dois papéis da graça. Ela se manifestou salvadora a todos os homens. Qualquer homem na face da terra que aceitar o Senhor Jesus Cristo, recebe dele a sua graça e garante a sua salvação. E aí vem o segundo papel da graça, onde a gente cresce na graça, onde nós estamos crescendo aqui nessa manhã. Ela nos ensina. A graça, ela continua o papel dela na minha vida e na tua vida. Depois que nós aceitamos Jesus, porque nós nascemos de novo e começamos então a crescer. E essa palavra ensina, ela quer dizer exatamente o processo de educar uma criança, de instruir,
de correção, de tudo que é necessário para disciplinar uma criança. E a graça, ela é isso na minha vida e na tua vida. A graça de Jesus Cristo, que é manifestada através do Espírito Santo nas nossas vidas, é ela que está disposta a nos educar, a nos ensinar, a nos fazer crescer, a nos fazer se esforçar para buscar a santidade, para buscar ser santo, porque sem a santidade ninguém verá a Deus. E aí nós já estamos crescendo no conhecimento do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. É necessário nós entendermos que a graça, ela é tudo isso. Ela é o que nos salva e ela também é o que nos ensina a caminhar da maneira como o Senhor Jesus quer que nós caminhemos. É por isso que nós devemos crescer na graça. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aqui Jesus, ele fala, sustentando o que eu tinha falado, Jesus mesmo falando sobre ele: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Primeiro mandamento para quem aceita Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, ou amar o teu próximo como Jesus os amou. Então, se nós dizemos que amamos a Deus e não cumprimos os mandamentos, não obedecemos os mandamentos, nós não estamos totalmente, realmente amando ao Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós devemos obedecer os seus mandamentos, crescendo na graça. E para você obedecer os mandamentos, seguir a vida de Jesus, você precisa crescer no conhecimento a respeito do Senhor Jesus. Como é que você vai imitar a vida de alguém que você não conhece? Como é que você vai obedecer os mandamentos de Jesus se você não sabe o que Ele está mandando você fazer na tua vida? É por isso que nós devemos crescer também no nosso conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E um versículo que eu acho lindo também, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Olha esse ensinamento de Paulo. É necessário habitar pobremente dentro de cada um de nós a palavra de Deus. É isso que está falando a palavra? Habite um pouquinho da palavra de Deus no coração de cada vocês. Habite ricamente a palavra de Cristo. Nós precisamos ter isso aqui completamente dentro das nossas vidas. E eu faço esse propósito perante Deus, de dar o meu melhor para ensinar aqui na Igreja Central. Como pastor, trazer o melhor alimento para as ovelhas, pela misericórdia de Deus. Para que todos nós aqui possamos habitar ricamente em nossas vidas a palavra de Cristo. E não estar vulnerável a qualquer ensinamento enganoso que surge pelo mundo, afora da igreja. E eu vejo que isso tem que ser o nosso foco, igreja. Porque esse mesmo versículo fala: habitando ricamente a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros em toda a sabedoria. Às vezes a gente vê contendas, a gente vê brigas, discussões entre irmãos da mesma família. Nós somos uma família. Isso é tudo porque parece que perdeu o foco. Se a gente tiver ricamente a palavra de Cristo dentro de nós, a hora que um fizer uma coisa que pecar contra ti, você não vai brigar, você não vai sair falando para o outro o que o outro fez para você e tornar daquilo uma fofoca. Mas você vai saber lidar com cada tipo de coisa, porque habita dentro de você ricamente a palavra de Cristo. E enquanto o mundo lá fora está perecendo, vidas estão morrendo, almas perdidas, seguindo em direção ao inferno, está cheio de crente, irmãos, perdendo tempo brigando por causa de besteirinha, que não faz a mínima diferença para Deus, para o reino de Deus. E eu repreendo isso em nome de Jesus,
nas nossas vidas, no nosso meio. Um exemplo, Jesus fala, se alguém pecar contra você, vá diante dele e fale para ele. E o que a gente faz? Você vai para o outro e fala, pô, fez isso, não presta. Aí você vai falar para o outro, eu vou falar para o outro. Por quê? Porque é falta de conhecimento. Se habitasse ricamente a palavra de Cristo, ia ter sabedoria, que é isso que está falando aqui, ó. Aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Edifiquem, ensinem. Jesus nos chamou para um edificar ao outro, construir o outro. Jesus é a nossa rocha. Todos aqui já têm o alicerce que precisamos crescer. Agora basta todos aqui darmos as mãos e falar, nós vamos trabalhar para edificar um ao outro, porque nós juntos somos a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo. E tendo o conhecimento e a sabedoria de Deus dentro de nós, nós não pereceremos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. É isso que eu tinha para trazer para vocês aqui essa manhã. Eu gostaria que vocês compartilhassem comigo desse desejo de crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Quantos podem dizer um amém com isso? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Eu gostaria toda a igreja agora de olhos fechados. Eu queria perguntar se tem alguém aqui essa manhã que ouviu o Espírito Santo falando com você de alguma maneira e você sente que você precisa nascer de novo aqui essa manhã. Se tem alguém aqui nessas condições, que você quer entregar sua vida para Jesus, receber essa graça que Ele nos dá, de graça, a salvação da tua vida eterna. Se tem alguém aqui, levante a sua mão bem alto que eu quero orar pela tua vida. Talvez você até já entregou sua vida para o Senhor Jesus e tem se afastado dos caminhos do Senhor e você quer retomar o seu caminhar para você crescer em graça e em conhecimento do Senhor Jesus. Eu quero que você levante a sua mão. Não deixe para outro dia, não tenha vergonha, não se intimide com nada, mas apenas receba a graça do Senhor Jesus Cristo aqui essa manhã. Venha nascer de novo com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele está aqui, foi Ele que te trouxe aqui, o Espírito Santo, para trabalhar na tua vida e te garantir a vida eterna. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Se tem alguém, levante sua mão bem alta, eu quero orar pela tua vida, clamar ao Senhor Jesus pela tua vida. Te dou mais alguns segundos, levante a sua mão, entregue-se ao Senhor Jesus, reconheça o Senhor Jesus como seu Salvador, seu Mestre, para que você possa imitar a vida do seu Mestre, conhecendo tudo que Ele fez aqui na terra, dando exemplo para nós. Louvado seja o Senhor Jesus. Tem alguém aqui essa manhã? Aleluia. Todos já são servos do Senhor Jesus? Todos aqui já entregaram a sua vida para o Senhor? Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus então. Aleluia. Glória a Deus.